Olá, amadas e amados do Senhor Jesus. Eu venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo do 1 ao 33. São três mensagens maravilhosas diretamente aos nossos corações. Na primeira mensagem nós vamos ver. Aparece três anjos a Abraão. Deus anuncia na segunda. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Terceira mensagem. Abraão intercede junto a Deus pelo homem. Oh, glória. Depois apareceu-lhe o Senhor no Cavalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé, junto a ele. E veio-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. E inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passeis de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai vós debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram-lhe: Assim fazei como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e fazei bolos. E correu Abraão as vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram e disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, e está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, ri-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleito depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo:
Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisas alguma difícil ao Senhor? Ou ao tempo determinado? Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te ristes. E levantando-se aqueles varões dali e olhando para a banda do Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Glorificado seja Deus. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e virei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não saber-lo-ei. Então virão aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abrão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Glorificado seja Deus. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se Abraão, dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Logo de ti que faças, longe de ti que faças tal coisa, que mateis o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, julgue de ti seja. Não faria justiça o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar aqui 45. E continuou ainda a falar-lhes, e disse, se porventura achares ali 40
e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor. Se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei, se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda sou mais, esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei, por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tomou ao seu lugar, tornou o seu lugar. Glorificado seja Deus. Meus amados, nessa última mensagem, a partir do versículo 23, nós vemos a intercessão de Abraão pelo homem. Ele falou se achasse, perguntou se achasse 50 justos, o Senhor não destruiria. O Senhor disse que não destruiria se achasse 50 justos em meio aos ímpios. Ele tornou a perguntar se se tivesse 5 justos, se tivesse 45 justos no meio, ele disse que não a destruiria. E depois 30, e depois 20, e depois 10, e o Senhor continuou a dizer que não a destruiria, porque encontraria justo ali. Meus amados, Deus é amor. O amor de Deus para com a humanidade é muito grande, é muito lindo. Se nós pararmos para entender, aqui do versículo 1 ao versículo 16, vem falar, aparece 3 anjos a Abraão. Na segunda mensagem fala, a partir do versículo 17 ao 22. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Já do versículo 23 ao 33, a mensagem vai falar, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. A intercessão de Abraão isso traz para mim, isso traz para mim, traz para você algo a qual nós vemos na casa que tem um servo do Senhor. As tribulações são grandes, mas aquela casa é vencedora. Por quê? Porque dentro daquela casa há um justo. Meus amados, minhas amadas, quantas mães tem dentro da sua casa que só ela é crente? Tem muitas mães. Às vezes nós conhecemos mães que é só ela que é crente. Ela carrega a carga da família todinha para orar por aquela família. Às vezes o marido não é crente, os filhos não é crente, os netos não são crentes, os irmãos não são crentes. Meus amados, isso é uma mãe protetora, que ela sozinha cuida da família inteira. Mesmo assim é o cuidado de Deus para com a humanidade. Eu e você somos falhos, somos pequenos, somos imperfeitos, mas a perfeição do Senhor continua firme e forte, porque o Senhor é justo e fiel. Meus queridos, e na mensagem aqui onde fala dos 3 anjos, que o Senhor, que os anjos e os homens do Senhor aparecem a Abraão na tenda, e de repentemente eles falam que Sara vai ser mãe. E ela ri por trás da tenda.
Ela ouve e ela ri. E de repentemente eles pedem para que ela não ri. Ela disse que não tinha rido. Mas o Senhor sonda os nossos corações. Não adianta eu ficar calado se dentro do meu coração está a mágoa, está o rancor, está a soberba, está a incredulidade. O Senhor sonda o meu e o teu coração. Que cada um de nós busque verdadeiramente acreditar, confiar e crer que a promessa do nosso Deus está de pé para com cada um de nós. Em meio aos 90 ou mais de 90, tanto ela como Abraão tinha, tanto Sara como Abraão tinha mais de 90 anos, naquela época era impossível que tivesse filho a essa idade, né? Como hoje nós vemos, as mulheres aí não querem mais ter filho nem a partir dos 30, quanto mais a partir dos 90. Será que se hoje o anjo do Senhor aparecesse a uma mulher de 90 anos e ela concebesse e desse à luz a um filho, isso seria uma coisa, um milagre grande na terra? Porque muitas mulheres hoje só têm um filho, outras não têm, outras não se interessam de ter filho. Já outras têm demais. Outras colocam filho aí, acontece de engravidarem aí à torta e à direita, né? Mas aquela mulher, ela tinha um desejo no seu coração de dar um herdeiro ao seu marido. E o Senhor vem e fala para ele e para ela que eles terão um filho e será grande aquela nação através do filho. Glorificado seja Deus. Isso é a promessa de Deus na vida de todo aquele que Ele escolheu desde o ventre de nossas mães. A promessa de Deus está de pé na vida de cada um de nós. Mas a palavra de Deus vai dizer, lá em Eclesiastes, capítulo 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. O Senhor determinou para todas as coisas um tempo permitido por Ele. O Senhor determinou um tempo para todas as coisas. E o tempo era esse de Sara e Abraão ter um filho. Era um tempo a qual o Senhor tinha preparado, a qual o Senhor tinha determinado. Na mensagem, a partir do versículo 17, a palavra vai dizer: Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, pois o pecado daquela cidade era grande. Como hoje o pecado se multiplica, as coisas mundanas aí, a evolução, e junto com a evolução o pecado está mais claramente, e cabe a nós separar-se mais deste mundo cruel e maligno. Cabe a nós se isolar, buscar mais a presença de Deus e pedir misericórdia pela humanidade. Pois o que nós vemos hoje, diante dos nossos olhos, é aquilo que nós um dia participemos. Fomos participantes da mesa do inimigo. Nós sem sabedoria e participávamos. Se você está aí e verdadeiramente você quer uma oportunidade, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E venha contemplar a grandeza do nosso Deus. Porque um dia eu também fui incrédulo, também fui rebelde. E hoje eu estou aqui, vendo, analisando o quanto eu me arrependo de não ter aceitado Jesus. Mas antes de ter sido fiel a Jesus, mais antes do que
eu fui. Mas daí eu me lembro que a palavra de Deus, a qual eu acabei de falar lá em Eclesiastes 3, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E há tempo para todas as coisas. E o tempo do Senhor chegou na minha vida, a qual eu aceitei, porque Ele me aceitou primeiro, Ele me amou primeiro. E por gratidão, eu sirvo ao meu Deus. Trazendo aqui a leiturinha dessa mensagem. E podendo dizer para você que Jesus é bom, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. Porque quem era eu? Eu era um lixo. E hoje eu estou aqui. Ainda sou falho, não sou perfeito. Mas eu sirvo a um que é perfeito, que é misericordioso, que é bondoso, que é amoroso. E que Ele cura, liberta e salva. Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Meus amados, e a mensagem de Deus é essa. Que você que tem aí algo, que tem orado, que tem buscado, continue crendo. Porque a palavra de Deus, ela se cumprirá na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas. Mas lembre-se que um justo dentro de uma casa faz muita diferença. E a prova disso está lá em Gênesis capítulo 18, versículo do 23 ao 33. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. A intercessão de Abraão pelos homens é muito lindo nós ler essa mensagem, saber que o Senhor é amoroso, saber que o Senhor é bom. Abraão, sendo misericordioso, sendo amoroso, vendo o pecado daquele povo, mas talvez não, com certeza ele conhecia alguém que dentre aquela multidão tinha alguém justo. E ele perguntou, se tivesse 50 justos, o Senhor não destruiria? O Senhor disse, não a destruirei. E se tivesse 45, o Senhor não a destruiria. E se tivesse 30, o Senhor não destruiria. E se tivesse 20, o Senhor não destruiria. E se tivesse 10, o Senhor continua dizendo que não destruiria. Por quê? Porque havia ali um justo. Meus queridos, a mensagem de Deus é essa. Se você está aí na sua casa, na sua vida familiar, no seu interior, você sente em seu coração, se você sentir em seu coração que deve salvar a sua vida, a sua casa e a sua família, corra para os pés de Jesus, porque Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor também diz, eu sou o pão da vida. O Senhor também diz, eu sou a videira. E o Senhor diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O Senhor também diz, porque eu vou preparar a vós lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. O Senhor foi preparar o meu e o teu lugar. O Senhor conta comigo e com você para cantar louvores ao nosso grandioso Deus, ao nosso Criador. Eu, você e a nossa casa, cantando louvor ao nosso Deus. O Senhor conta comigo e com você. Não fique de fora. Venha participar do banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para todo aquele que aceitar a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.